Durante a ditadura militar, muitos jornalistas foram impedidos de exercer a profissão. Calados, sofriam a repressão de várias formas. O fim da censura trouxe a democracia de volta ao país. Mas afinal, será que existe mesmo liberdade ou é ela ainda uma utopia? A liberdade de imprensa é ou não confundida com liberdade de empresa? E o jornalismo? Hoje é uma profissão vulnerável? Para responder essas e outras perguntas, convidamos para o 30 Minutos Entrevista o jornalista e diretor de teatro Gilson Filho. Gilson, obrigado pela presença. Gilson, vamos direto ao ponto. Em pleno século XXI, você acha que a liberdade de imprensa está ameaçada? A liberdade de imprensa, eu acho que na história do jornalismo universal, sempre esteve ameaçada, em qualquer momento. Né? Aí vem a questão de questionarmos se existe liberdade de imprensa ou não. Como nós estamos aqui entre colegas de jornalismo, eu acho que é até redundante dizer se que existe ou não existe, é uma discussão já ultrapassada. O que nós temos que discutir é por que não existe liberdade de imprensa em lugar algum. Não é? Essa é a grande questão. E por que não existe liberdade de impressão, de expressão ou liberdade de imprensa? Se nós formos pegar a transformação que o mundo, que o sistema político no mundo passou, quer dizer, o que vem acontecendo com o jornalismo de uma maneira geral, a cada dia o neoliberalismo vem transformando, não é, a liberdade de imprensa num negócio, quer dizer, ou melhor, vem transformando o jornalismo e a imprensa de uma maneira geral no mercado. O jornalismo passou a ser, a defender os interesses apenas das grandes corporações. Na mão de quem está o jornalismo? E por que isso acontece? É isso que a gente teria que discutir hoje. Na base disso tudo está o desinteresse da própria categoria em discutir a liberdade de imprensa, em exigir liberdade de imprensa. Não é? Eu comecei a trabalhar em jornalismo, eu comecei a trabalhar no jornal com 14 anos de idade. Depois, com 18, eu fui fazer teatro, fui para a escola, para a ECA, onde me formei. Trabalhei no Diário do Grande ABC, trabalhei no Diário Popular, no Jornal Estado de São Paulo, em Campinas trabalhei no Correio Popular, no Diário do Povo, trabalhei nas principais emissoras de televisão, no SBT, na Globo, na IPTV, trabalhei muitos anos, trabalhei na TV Cultura, e em nenhum desses lugares eu tive liberdade para trabalhar. Há alguns momentos em que há um arremedo de liberdade, uma falha da corporação, mas você sabe que o único lugar que eu tive liberdade para trabalhar foi há 30 anos em Ribeirão Preto, num jornal chamado Diário de Notícias. Por quê? Porque o editor, o extraordinário Luciano Lepera, um homem de formação sindicalista e comunista, o jornal pertencia à Cúria e ali poderia se exercer a liberdade. Isso já não seria um pouco uma mescla de liberdade de imprensa com liberdade de empresa? Às vezes, dependendo do veículo que você trabalha, você tem um pouco mais de liberdade para falar o que você pensa, o que você quer falar, e em outros veículos você não tem, ou seja, há um certo relativismo quanto a isso. Concordo. Hoje, no Brasil, e bom, dá para a gente falar da Europa também, mas no Brasil o jornalismo está a serviço das corporações, a serviço de interesses da classe política, não é? Veja bem, as concessões que vem do Ministério das Comunicações e tal, em 70%, 80% dessas concessões são destinadas a políticos. Você acredita que em São Luís do Maranhão a família Sarney domina 4 emissoras de diferentes matizes, além de dominar o rádio e tal? Não é? Quer dizer, em Ribeirão Preto, há liberdade de imprensa em Ribeirão Preto? Em quem? A imprensa está a serviço de quem em Ribeirão Preto?
Hoje, qualquer pessoa pode comprar um espaço numa rádio ou de uma televisão e, ao invés de fazer jornalismo, faz proselitismo político. Usa as emissoras faturam, porque vende horário, o que é ilegal, o que é inconstitucional, e se manifesta, o que se vê é o proselitismo, principalmente no rádio. Ribeirão Preto teve uma fase áurea no rádio que era extraordinária, com liberdade plena e total. Quando que se exercia? Você pega, eu trabalhei como jornalista durante a Revolução, durante o golpe militar, durante o período do golpe militar, onde existia a figura do censor dentro da redação do jornal. Depois, quando veio a anistia e voltou a democracia no país, a censura, que era uma censura institucional, conduzida pelo governo militar, passou a ser a censura econômica. Hoje, o jornalismo está a serviço das grandes corporações. E assim não é possível ter liberdade alguma. Ô Gilson, a gente conversou com alguns universitários sobre isso, e a gente vai ter aqui várias opiniões. Vamos acompanhar um pouco do que eles falaram, vamos ver. Não, eu acredito sim que existe liberdade de imprensa, só que às vezes eu acredito que a própria imprensa está confundindo muito liberdade com libertinagem. Nem tudo é notícia, nem tudo é matéria, nem tudo consegue ir para o ar. Eu acho que a imprensa tem que um pouquinho filtrar muito, porque às vezes acontece algum problema e às vezes as pessoas barram e acham, liberdade de imprensa. Só que às vezes eu acredito que muitas vezes a imprensa tem um pouco confundindo isso, confundindo liberdade com a libertinagem. Hoje, nós como jornalistas temos que trazer a liberdade de imprensa, buscar essa liberdade não apenas para a gente, mas para todas as pessoas, porque nós temos que dar voz a quem não tem. Então, às vezes, fica difícil a gente trabalhar, porque a gente muitas vezes é impedido pelo nosso editor-chefe da redação, tanto de desde o jornal impresso até um jornal de TV. Mas a gente tem que lutar para tentar trazer essa voz para todas as pessoas. Bom, na verdade, hoje a gente vê muito o pessoal preso nas linhas editoriais da empresa, né? Então, às vezes, nem tudo que você leva para o seu editor, para o seu editor-chefe, acaba virando notícia ou reportagem. Então, na verdade, a gente está muito preso nisso, dentro da liberdade da empresa e não da liberdade da imprensa. Acho que o jornalista, ele é esse fiscalizador, né? Principalmente dos órgãos públicos. Então, acho que, principalmente para político, que são pessoas públicas, não deve tentar barrar a informação, nem nada. Tem que deixar passar mesmo. Eles são eleitos para serem pessoas públicas. Sendo pessoas públicas, não pode ter nada escondido sobre eles. E o jornalista que tem essa função de fiscalizar. E muitas vezes, por interesses políticos e comerciais, a notícia acaba não sendo publicada ou então não saindo na TV ou no rádio. Eu acho que ainda existe uma certa censura na imprensa hoje em dia. Acredito que não há imprensa livre. Muitas vezes pelo poder público, se você quer falar alguma coisa do poder público, sempre é censurado, nunca pode colocar alguma coisa no ar. Nós que trabalhamos aí no meio da imprensa vemos isso e, infelizmente, ainda há essa censura sim. Não acabou a censura da imprensa. A imprensa ainda, para mim, é censurado. Não deveria ser, mas para mim é censurado. Bom, o que acontece hoje é que a gente tem uma liberdade de imprensa, supostamente a gente tem, mas na verdade a gente é muito mais dominado pelo mercado. Talvez na época da ditadura tinha mais jornais populares, de esquerda, talvez tivesse mais liberdade naquela época do que hoje, que é tudo dominado pelo mercado. Gilson, o Brasil ele caiu num ranking de liberdade de imprensa e ele ficou em 108º lugar, né, de liberdade de imprensa, de censura e tal. O que você pensa sobre isso? Teria alguma coisa que poderia reverter essa situação? Sim, sem a menor dúvida. Eu acho, inclusive, nós iniciamos essa conversa no sentido de que todos nós vimos aí os depoimentos, não é? Todos concordam que não existe liberdade de imprensa. Nós estamos em 2013, Laís, e já se registraram 5 assassinatos de jornalistas no Brasil. Eles continuam matando jornalista por aí à torta e à direita. Não é? Essa queda. Quer dizer, então, a discussão qual é? Quando nós vemos jovens como vocês, uma nova geração de jornalistas surgindo, e a gente está discutindo aqui, existe liberdade de imprensa, não existe liberdade de imprensa, a discussão é outra. Como enfrentar isso?
De que forma lutar por essa liberdade? Aí é que vem a questão. Nós, a grande verdade, nós vamos pegar por Ribeirão Preto, por exemplo, que nós temos aí 400, 500 jornalistas em atividade, deve ter no mínimo uns 2.000 diplomados e tal, e tal, e tal. E o nosso sindicato dos jornalistas aqui em Ribeirão Preto tem 40 associados. Aí o que acontece? Quando você passa a ser uma pessoa que exige exercer sua profissão com liberdade, você passa a ser mal visto dentro das redações e o caminho é a porta da rua. Por quê? Porque sozinho dentro da redação, você ainda é fraco para lutar diante de uma instituição, né, que está defendendo os interesses de sei lá de quem, né, ou até a gente sabe, mas não precisamos dizer, porque nem cabe aqui. Né? Mas quando a grande discussão que tem que ser feita é reforçar a categoria, é ter orgulho da própria categoria e ter a liberdade, não é, como meta. Porque sem liberdade você não é jornalista. Sem liberdade você é um boneco na mão de uma empresa. Agora, a luta é essa, todos nós sabemos que não existe. Você deu aí o ranking dos repórteres, de uma entidade chamada Repórteres Sem Fronteiras. Repórteres Sem Fronteiras. Certo? Que é uma entidade séria. O Brasil está no 108º lugar em termos de liberdade de imprensa. O que nós precisamos fazer é a grande discussão, é reforçar a nossa categoria. Por quê? Porque a luta deixa de ser individual dentro de uma redação e passa a ter uma representatividade. Quem vai brigar por essa questão é o seu sindicato. São os advogados do seu sindicato. Quem vai divulgar que você não tem liberdade dentro da sua profissão, uma vez que você tem que sobreviver, você tem que trabalhar, não é isso? E o grande problema, olha, eu sinto muito dizer, mas a nossa categoria ainda é muito despolitizada. Nós estamos, hoje, os repórteres estão mais interessados na maquiagem, no nó da gravata, do que na notícia. Gilson, vou pedir um minuto para você, a gente já volta, a gente vai para o rápido intervalo, já a gente volta com mais 30 minutos. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Voltamos com 30 minutos, falando sobre liberdade de imprensa, hoje aqui o jornalista e diretor de teatro, Gilson Filho. Ô Gilson, recentemente a gente viu que uma peça foi censurada aqui em Ribeirão Preto. E para que todos entendam como isso aconteceu, a gente vai ter um VT, queria que você desse uma olhada. Gilson, vamos dar uma olhada, vamos ver.
Depois de 5 anos da morte de Isabella Nardoni, o assunto volta a gerar polêmica na mídia. Em março deste ano, a mãe da garota, Ana Carolina Oliveira, entrou na justiça para proibir a apresentação do espetáculo Edifício London, peça criada pelo jornalista e dramaturgo Lucas Arantes, que teria se baseado na tragédia da família. Lucas alega que o caso Isabella teria sido apenas uma referência para a peça. A companhia de teatro Os Sátiros quer fazer valer o artigo 5º da Constituição, que prevê sobre a liberdade de expressão. A autora de novelas Glória Pérez também opinou, dizendo que a liberdade de expressão é um direito, mas a liberdade individual também é. Para Glória, a tragédia teria sido transformada em uma encenação desnecessária. E você, o que acha dessa história? Então, Gilson, como diretor de teatro, qual a sua opinião sobre a censura da peça? Olha, eu, sinceramente, eu sou muito amigo do Lucas, tenho o maior respeito como dramaturgo, como pessoa extraordinária e tal, mas eu acho que a palavra não é censura. Nesse caso, no Brasil, hoje, quem como eu conviveu com a censura durante o regime militar, não dá para comparar. Eu acho que, nesse caso, o que houve é uma questão judicial, não é? É o direito da mãe da Isabella, não é? De se sentiu ofendida, mesmo sem ter lido, e entrou com uma ação judicial. O que existe é uma questão judicial. E eu gostaria muito que o Lucas conversasse com essa mãe e tal, porque eu sou daqueles que pensam que a liberdade de uma pessoa, né, começa onde termina da outra, ou como é isso? A minha liberdade termina quando começa a sua e tal. Então, é uma questão que ainda me deixa meio em dúvida, porque é uma ação judicial movida por uma mãe, e eu acho que tanto a mãe está no seu direito, quanto o dramaturgo também, mas eu não sei se a palavra exata aí é censura. Em casos como esse, Gilson, você acha que deve haver alguma receita para solucionar? Olha, eu acredito que nesse caso especificamente, pontualmente, o que a própria ação judicial permite ou vai levar que as duas partes se entendam em relação a isso. Primeiro que o próprio Lucas me disse que a mãe entrou com essa ação sem conhecer qual seria o desenrolar desse espetáculo, dessa peça e tal. Então eu acho que é uma questão de se conversar. Essa ação judicial exatamente para sentar ambas as partes e se chegar a um termo de conciliação ou não. Agora, eu acho que, da minha maneira de ver, trata-se de uma discussão na justiça por uma interdição que o juiz achou direito da mãe e tal. Mas agora, censura é uma outra coisa, né? Você acha que os filmes, hoje em dia, eles são bem catalogados na questão de censura? E as músicas, hoje em dia, né? Muitas crianças ouvem música com apologia a sexo. O que você pensa sobre isso? Você acha que nessa parte da censura de músicas e filmes, a censura está correta ou ela está com um foco um pouco errado? Olha, censura nunca está correta, nunca está errada. Censura não deveria existir em instância alguma. Em instância alguma. Eu sou a favor de plena liberdade, e às vezes essa questão da plena liberdade remete para a questão anterior, não é? Permite a liberdade de uma pessoa se sentir ofendida, não é? E a partir daí levar para a discussão, não é? Tudo tem que ser discutido. Agora, censura em hipótese alguma, não é? É claro que uma classificação por idades e tal, não é? Você diz, poxa, então você vai pôr um filme pornográfico que passa lá no GNT à meia-noite, lá, ou vai pôr às 2h da tarde e tal, e tal, e tal. Não é bem assim, não é? Eu acho que claro, que o bom senso, a ética, acima de tudo, tanto na questão do teatro, do cinema, da questão política, a ética que vai fazer com que a ética vai nortear o bom senso em qualquer situação. Agora, censurar, nunca. Gilson, até
você falou tanto sobre censura. Você já sofreu algum caso? Já sofreu com isso na sua carreira? Claro, rapaz, em todos os sentidos. Eu trabalhei no Diário do Grande ABC no período de Vila Euclides, no período em que, no surgimento das grandes lideranças sindicais, surgimento do Lula, por exemplo, Lula metalúrgico, das grandes greves do ABC. Eu cobri a Assembleia dos 100 mil em Vila Euclides e tal. Então você imagina o que era. Quer dizer, e nesse momento havia o interesse muito grande da empresa em fazer o bom jornalismo. Só que nós tínhamos censor dentro da redação. Entendeu? Quer dizer, as nossas matérias eram cortadas, aí o Estadão inventou aquela história de colocar as receitas de bolo, onde nas matérias censuradas e tal. E no teatro, meu caro, no teatro, você não imagina o que era censura. Porque nós construíamos um espetáculo, ensaiávamos 2, 3 meses, e antes do espetáculo, se não fosse censurado o texto, quando o texto já era censurado, já voltava sangrando. Então você ia trabalhar em cima daquele texto arrasado pela censura. Aí você tinha que fazer o espetáculo, um ensaio geral, com o censor, com 1, 2 ou 3 censores na plateia, e aí ele dizia, não, corta essa cena, põe aquela, sai daí, isso não pode, essa palavra corta e tal, e tal, e tal, quando não proibiu o espetáculo inteiro. Então quem conviveu com esse período, né, da ditadura militar brasileira, só essas pessoas que conviveram, que pode dizer o que é trabalhar sob censura. É um pouco diferente, né, de discutirmos falta ou não de liberdade de imprensa, né, porque hoje tem uma cortina, faz lá tua materinha, olha, denuncia, vê o Fantástico denuncia uma coisa ou outra e tal, mas aí sempre quando eu vejo uma matéria dessa, me vem à cabeça uma frase do maior dramaturgo da história do teatro, Bertolt Brecht, que perguntava, serves a quem? Ô Gilson, para encerrar, não sei se você usa redes sociais, mas você acha que essas redes sociais hoje que estão aí, Facebook, Twitter, você acha que é uma forma de driblar essa situação de censura? Como que você vê isso? Acho que sim, eu tenho pensado tanto nisso e tenho tantas dúvidas, né? Tem tantas coisas é o tal negócio, é um jogo também de interesses, é muito difícil você identificar alguma coisa que você possa plenamente confiar. Mas eu digo assim, para vocês jovens jornalistas e tal, tem um site na internet que é muito importante, chama-se Observatório da Imprensa. Sim. Uhum. Sem a menor dúvida, eu recomendo, porque ali pelo menos há um norte e que diariamente está tratando essa questão que a gente está tratando aqui. Obrigado, Gilson, pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço e, sinceramente, do fundo do coração, agradeço muito por estar aqui com vocês. Vocês trazem luz para a gente que já está no fim de carreira aí. E eu agradeço muito por essa oportunidade de poder conversar assuntos tão importantes com 3 pessoas tão inteligentes, com 3 colegas tão inteligentes. Muito obrigado. Imagina, a honra é nossa, Gilson. Obrigado, Laís Lubrani, meu companheiro de bancada Thiago, aqui hoje. Obrigada, Gilson. Obrigado, Fausto Daniel. Obrigado, Thiago, Gilson. Obrigado a todos os nossos telespectadores. A gente volta na próxima semana com mais um 30 Minutos. O Australopithecus é o primata mais próximo do gênero humano. O Homo habilis viveu há milhões de anos e desenvolveu as primeiras ferramentas. Já o Homo erectus dominou o fogo e viveu nas cavernas. O Homo sapiens interpretou as leis da física e naturais e inventou a tecnologia. O homem moderno é consciente, responsável e usa sua evolução para o bem do meio ambiente, inclusão social e cidadania. Evolua, recicle seu lixo e transforme vidas.
O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.